O quanto esses e-mails vazados, Cissa, influencia aqui no Brasil? Existe alguma relação entre o Mandetta daí e o Mandetta daqui? Olha, fala para o pessoal aí usar máscara. Existe essa ligação? Olha, quem faz essa ligação entre os países é a Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, eles estão no bolso da China. Então, eu não sei como é que isso vai ficar, porque como os Estados Unidos é um país soberano e o Brasil é um país soberano, não existia uma ligação entre o Mandetta daqui, o Fauci, e o Mandetta daí. Então, eles podem até ser que eles tenham falado alguma coisa de estratégia, mas não existe um controle. Quem estava realmente dando as diretrizes para o mundo inteiro era o Tedros Adhanom, e o Tedros realmente estava ouvindo o Fauci, eles estavam em conluio. E, então, eu não sei como isso vai repercutir aí no Brasil, mas eu acho que agora o presidente, até na live agora, mencionou esses e-mails, então eu tenho certeza de que ele deve estar dando as diretrizes para as pessoas aí para falarem, olha só, tá aqui, máscara não funciona, isso não funciona, aquilo não funciona, então vamos dar uma mudada. E eu espero que ele consiga, porque a gente não pode simplesmente continuar com a economia fechada, com as pessoas, porque tem gente passando fome aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, pelo seguinte, eu falei que as pessoas tinham que pagar os aluguéis das casas e tudo, mas houve uma moratória de 1 ano para as pessoas pagarem. Então, durante 1 ano, se você não tivesse empregado nem nada, você não precisava pagar aluguel. Lógico que depois que terminasse essa moratória, você teria que pagar. Você voltando ao emprego, você teria que pagar. E isso era financiamento de casa, moratória, conta de luz, conta de gás. Teve até um desconto enorme para essas contas para as pessoas que estavam desempregadas. Teve ajuda do governo de $1.600 e na época do Trump, depois baixou para 1.400 com Biden. Então, houve uma ajuda maior do governo, e aqui nós temos muito bancos de comida. As pessoas aqui doam muito, fazem muitas ações sociais. Então, não foi foi um pouquinho mais tranquilo do que eu acredito que esteja sido aí. Mas eu não sei exatamente como é que isso vai interferir aí, porque aí os governadores viraram ditadores, né? E cada um dá as suas diretrizes. Aqui os governadores não tentaram virar ditadores, como aconteceu com Cuomo, mas aí ele foi pego, agora está sofrendo impeachment. O governador da Califórnia sofreu um recall, está sofrendo ainda, ele ainda vai ter uma nova eleição. Então, aqui a gente tem também mecanismos para, caso um governador esteja abusando do poder, para que a gente os tire da cadeira de governador. Então, a situação aqui, apesar de ter sido ruim, foi um pouco melhor do que aí, porque existe essa conscientização. Cissa, pessoal, eu estou na página 32, são 3.234 páginas. Não vai dar para passar tudo hoje, né? Se a gente quiser terminar a live hoje, não tem como passar tudo hoje. Algum desses e-mails fala a respeito do tratamento precoce, porque o presidente Donald Trump defendeu bastante o tratamento precoce e, de repente, ele parou de defender porque falaram que não era da ciência, né? A tal da ciência da mídia, porque a gente tem duas. Tem a ciências e tem as ciências que a mídia impõe. Fala alguma coisa a respeito de tratamento precoce aqui, de cloroquina, azitromicina, qualquer coisa? Fala. Eu comecei a ler lá de baixo do 3.000 e tanto para cima. Eu fiz o contrário. Mas ele fala assim, justamente porque tem um e-mail aqui que eu até... deixa eu ver aqui para pegar o nome certinho. Porque foi um e-mail de março. Aliás, foram ligações em março entre o Fauci e um físico que se chama Eric Nielsen, no qual eles falavam de 2 medicamentos que eram eficientes no tratamento. Um que se chama Elvasco, que o nome científico dele é cyclosonide, e o outro é o HCQ. Que esses 2 funcionavam, aí o Fauci e a CDC, que é o Center for Disease Control, CDC daqui,
que é o Centro de Controle de Doenças, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, os três falaram imediatamente que esses medicamentos não poderiam ser usados. Nova York, inclusive, proibiu médicos de prescreverem esse medicamento. Eu sei porque o meu médico trabalha em Nova York, o escritório, o consultório dele é lá, e ele poderia prescrever para pessoas que já estavam tomando, caso de pessoas que têm lúpus, têm doenças reumáticas, ele poderia continuar prescrevendo, mas para tratar desse vírus especificamente, se ele prescrevesse, ele perderia a licença dele. Na Flórida, não. Minha médica da Flórida continuava podendo prescrever, eu inclusive, assim, meu filho está na faculdade, não está em casa, eu liguei para ela, falei, olha, eu preciso ter aqui, para caso aconteça alguma coisa, ela não se preocupa, me mandou uma caixinha para nós três daqui de casa, mandou uma para o meu filho também, para que a gente se prevenisse, mas existe isso nesses e-mails, e também tem um outro e-mail que é bem interessante, até um dos últimos, lá atrás, que eles falam de uma empresa que também fica aqui em Connecticut, fica numa cidade que fica 1 hora e meia daqui, que se chama Shelton, e o nome da empresa é Nanovirucides Incorporated, e essa empresa, eles desenvolvem uma tecnologia nano para cuidar de vírus, para lutar com vírus, são remédios, são medicamentos, e eles tinham um remédio que eles falaram no começo, lá em fevereiro, que a droga tinha sido testada e tinha funcionado para várias variações de Covid, porque era um antiviral muito poderoso, e eles já tinham experiências com antiviral para várias outras variações que não são só o Covid, a influenza, tinham, meu Deus, SARS, se eu não me engano, e o outro é MR, alguma coisa que eu esqueci. Então, e eles têm uma taxa de sucesso muito grande, e eles conseguiram, e o Fauci pegou esse e-mail e simplesmente mandou para um assistente. Ele nem viu, não quis nem ver, falou, não vou mexer nisso, porque o que é interessante é que até um pouquinho depois desse e-mail vem um outro que fala de uma reunião que eles fariam em Genebra com o pessoal da WHO, da Organização Mundial de Saúde, e algumas outras pessoas, e essa reunião, né, ia ser patrocinada pela Fundação Bill e Melinda Gates e por uma outra empresa, e lá eles iam decidir como fazer e custear pesquisas, mas eles não falavam absolutamente em testar os medicamentos que já estavam existentes no mercado, e também não falaram absolutamente em salvar vidas. A preocupação deles não era essa, a preocupação deles era simplesmente angariar fundos de pesquisa para essas empresas grandes, para eles distribuírem entre eles. E a Moderna, que é uma das vacinas que estão sendo usadas aqui, ela é da fundação, ela tem uma ligação, um dos grandes acionistas deles são o Bill e a Melinda Gates.